Bom, oficialmente agora que está gravando e apresentando. Boa noite, pessoal. Espero que estejam bem. Mais uma semaninha aqui adiante. Hoje eu vou dar uma aula um pouco mais estendida para vocês de física, aqui um aulão que eu queria fazer revisão com vocês de matemática básica, de fração, porque semana passada a gente estava trabalhando as revisões e tudo mais, e essa parte de física ótica vocês estão vendo aqui que nem essa conta. Envolve o manuseio das frações. Eu percebi que nessa parte aqui vocês, de modo geral, dão uma enroscada. E não adianta eu ficar falando para vocês, pô, física assim, assim, assado, faz isso, faz aquilo, piriri, pororó, porque o raio, não sei o quê. Se a matemática básica de vocês está dando uma enroscada. E o Enem, ele cobra bastante matemática básica. Vocês vão ver que tem questões que nem tem uma matéria necessariamente específica, assim. É você dar uma lida, interpretar a questão, fazer umas coisas mais simples com fração e coisa e tal, correlacionado muito com temas do dia a dia e questões de modo geral menos conteudistas, né? Eu coloquei essa parte de revisão de fração aqui nesse final, no slide, vou falar com vocês isso hoje. Aí, acabando essa parte de fração, aí a gente volta um pouco em física propriamente dito, né? Gente, a fração não é nada mais que uma relação de uma parte para um todo. O que é o que eu estou querendo dizer? É a parte de cima da fração é um pedaço e a parte de baixo representa o inteiro. O exemplo mais fácil disso é a pizza. Por que a pizza? Porque normalmente a pizza vem dividida em 8 pedaços. Então, 8 pedaços, quando você soma eles todos ali, representa a pizza inteira. Então, se tiver 8 pedaços em 8, 8 sobre 8, eu estou falando que eu tenho 8 pedaços em uma pizza de 8 pedaços. Ou seja, a pizza é uma unidade, eu tenho uma pizza inteira ali. Agora, se você vai lá, você pega a seu pedaço de pizza, você tá louco para comer, tá com fome, não sei o quê. Você pega um pedaço dessa pizza. A fração que representa isso vai ser igual tá na imagem aqui, 1/8. Por que 1/8? Porque você está pegando um pedaço dentre 8 pedaços totais. E quantos pedaços sobram? Sobram 7/8 da pizza. Por quê? Ainda tem 7 pedaços de uma pizza dividida em 8 pedaços. O termo de cima, formalmente, ele vai ser chamado de numerador, que é o número de pedaços que você tem ali de qualquer coisa que seja. É, pode ser em relação a pizza, pode ser em relação a dinheiro, pode ser qualquer coisa. O importante é que vocês têm que saber que a fração ela vai representar uma parte de um todo. E o termo de baixo, que formalmente chamado de denominador, é o total de pedaços ou o conjunto total que você está analisando. Lembrem bem desse nome do denominador, porque conforme vocês forem fazendo as questões, vocês têm que entender que denominador é igual ao seu todo, é o total, é a pizza toda. E quando vocês forem fazer uma, uma operação entre frações, vocês vão ver que a parte mais importante é ajustar o denominador. É você deixar essa parte equivalente entre as duas frações. O que eu estou querendo dizer com equivalente entre as duas frações? Aqui, ó, para você adicionar ou subtrair uma fração, vocês têm que, entender que o denominador tem que ser o mesmo entre as duas frações
Porque você tem que comparar coisas de tamanhos proporcionais. Aqui, ó, no desenho da pizza. Se eu falo para vocês, gente, a gente vai somar meia pizza mais um quarto de pizza. Uma fração de 1/2 mais 1/4. Meu, fica assim, impensável, a gente não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Como assim? Como que na minha cabeça eu somo metade de uma coisa com um quarto de outra coisa? Agora, se eu falar que 1/2, a fração meio, é igual a 4/8, aí a gente lembra que, ó, 8 é a nossa pizza inteira. Metade são 4 pedaços, então 4/8. Mais um quarto da pizza. Um quarto da pizza são 2 pedaços entre 8. Então, eu tô falando para vocês que a gente está somando 4 pedaços entre 8, mais 2 pedaços sobre 8, resultando em 6 pedaços totais de uma pizza de 8. Normalmente, vocês não vão fazer esse raciocínio e coisa e tal. Vai ser uma coisa mais mecânica, vocês vão ver. A ideia é vocês fazerem sempre achar o MMC dos denominadores. MMC, eu acho que vocês já devem ter visto nas outras aulas de matemática e tal, aqui é só para introduzir. Mas MMC é basicamente o mínimo múltiplo comum. O que quer dizer mínimo múltiplo comum? O nome é difícil, mas simplificando é o quê? O MMC entre dois números é o primeiro número que aparece na tabuada dos dois que você está olhando. Por exemplo, o MMC de 2 e 3 é qual? É 6. Por quê? 6 é o primeiro número que aparece tanto na tabuada do 2 quanto na tabuada do 3. Ou seja, 2, 4, 6. 3, 6. Então, o MMC de 2 e 3 é 6. Agora, o MMC entre 3 e 5, vocês sabem me dizer? O MMC deles? Isso, de 3 e 5, Pedrão. 3 e 5. Qual número É tem o 15. primeiro número que aparece na tabuada do 3 e na tabuada do 5? Seria 15, né? Sim, seria 15. Tá na luta, tá no slide, mas, ó, 3, 6, 9, 12, 15. 5, 10, 15. Ó, é o primeiro número que apareceu na tabuada dos dois. Se vocês forem ver, os números eles vai ter outros números que aparecem nas duas tabuadas dos números que vocês estão olhando. Mas o MMC é o primeiro. Sabendo o número de baixo, fazendo MMC aqui, se achando o denominador comum entre os dois ou três, enfim, depende de quantos números você tiver no seu exercício, aí vocês vão ter que fazer o proporcional em cima. Que nem aqui, ó. 1/5 mais 2/3. A gente viu que o MMC de 5 e 3 é 15. Aí agora, ó, o 5 até o 15, ele aumentou quantas vezes? Olha, foi 5, 10, 15. Ele aumentou 3 vezes. Então, você vai fazer a proporção. Então, se o 5 aumentou 3 vezes até chegar em 15, o 1 que estava aqui, ele vai ter que aumentar 3 vezes. Eu vou multiplicar por 3. Aí vocês viram que ficou 3 vezes 1. O 3, por sua vez, ele aumentou 5 vezes. 3, 6, 9, 12, 15. Então, o 2 ele vai ter que seguir o mesmo caminho, aumentar 5 vezes. Aí, 5 vezes 2. 3 vezes 1 vai ser 3. 5 vezes 2, 10. Somando as duas coisas, aqui a gente vai ter que é 13/15. Aí vocês viram aqui, ó, que a gente, 1/5 mais 2/3, a gente debateu o olho. Não, já deixa eu falar, Pedro. 1/5 mais 2/3 é uma coisa que você não consegue fazer a conta de bate-pronto. Você precisa sempre deixar o denominador o mesmo, para você somar coisas proporcionais, de mesmo tamanho.
Aí, arrumando o denominador, você faz o corrige em cima. Pode falar, Pedro. Professor, você só não fez. É porque assim, ó, em cima ali é 3 vezes 1 mais 2 sobre 2 vezes 5. Você não fez 5 vezes 2 e 3 vezes 1? Você não fez cruz? Então, o negócio da cruz é que é uma forma fácil de você fazer o MMC. Por quê? Quando for número pequeno, assim que nem 5 e 3 e coisa e tal, vocês vão ver que multiplicar um número pelo outro, fazer essa cruz, é um esquema interessante. Mas fazer a cruz não é nada mais do que você fazer o MMC. No fim das contas. É que para número pequeno, você multiplicar em cruz e fazer o MMC vai dar quase a mesma coisa. Mas quando você tem mais de um número, que nem aqui, ó, o 3, o 2 e o 5, você teria que fazer essa cruz duas vezes. Você teria que arrumar uma fração e depois arrumar essa resultante com a outra. Aí você pode fazer o MMC direto, você faz uma coisa só. Mas se você pegar os números e multiplicar um pelo outro, o resultado vai ser o número que tem na tabuada deles todos. Então aqui, ó, se você pegar 3 vezes 2 vezes 5, dá 30. Para número pequeno, porque 3, 2 e 5, eles são os números primos, né? Eles são os primeiros, são os números mais baixos são os algoritmos menores, né? Mas se aqui fosse 15, 25 e 30 de novo, vocês iam multiplicar os três? Vocês percebem que ia dar muito trabalho? Aí o certo é vocês fazerem o MMC, para vocês terem menos dor de cabeça. Tá. Ah, Mas a lógica que eu fiz no B, tá certo? qual a lógica que você fez no B? De fazer a cruz. Mas como é essa cruz que você fez? 5 vezes 2, 3 vezes 1. Mas por que você fez isso? Ué, você não disse que essa cruz seria nada além do MMC? Eu disse que sim, eu queria que você tivesse. Eu queria ouvir de você, assim, porque eu vou mostrar para vocês aqui o esquema de multiplicar uma coisa pela outra. Aqui, Porque ó, ficou meio confuso ter esse 3 e esse 2 em cima. Quer dizer, esse 3 e esse é 5 em cima. porque o MMC de 5 e 3 é qual, Pedro? Não é 15? Sim, Então, o 3 e o 5 eles estão em cima porque você está corrigindo a fração, porque era um quinto. 3 sobre 15, se você simplificar, vai dar um quinto. Só que você precisa deixar esse um quinto proporcional ao 15 aqui. Aí por isso que você corrige e multiplica por 3. No fim das contas, você está multiplicando em cruz, que nem você está falando, mas é porque multiplicar em cruz para número pequeno vai ser quase a mesma coisa de fazer o MMC. É que o MMC te poupa trabalho quando são números. Ó, tá falando isso daqui, ó. é que MMC eu consigo fazer. Eu consigo entender a lógica do MMC. Só essa parte do de cima que eu queria entender. É porque o que você tá falando é isso daqui, ó. Para você deixar de uma forma rápida a, a fração proporcional, você pode fazer essa multiplicação em cruz, ó. Vocês vão ver que eu vou passar uma vez e eu volto explicando. Ó, presta atenção como que ele faz. Ele vai multiplicar o 5 pelo 4 e vai dar 20. Aí ele salva aqui, ó. Aí ele vai fazer a mesma coisa com o 2 e com o 3, ó. 2 vezes 3, aí vai dar 6. Aí ele multiplica um pelo outro. Então, mas essa era a lógica. Então, é porque. Então, a sua lógica tá certa. É que a lógica que você está falando é uma forma fácil de você aplicar o MMC para número pequeno. Se a gente for fazer o MMC de 2 e 4, vai dar 8. Porque é o menor número que tem na tabela. Mas se fosse o número maior aqui, você ia ter muito mais trabalho fazendo desse jeito que está aqui.
Ah, Mas para quando você olhar, for número pequenininho, vocês vão ver que fazer esse esquema aqui de multiplica em cruz e depois um pelo outro funciona bem e é um jeito rápido, assim. como é que fica o C? Esse aqui de baixo? É, porque eu entendi que o mínimo múltiplo comum de 3, 2 e 5 é 30. Isso eu entendi. Daí em cima tem 10, 15 e 6. Ó, porque o 3 a gente sabe que o mínimo múltiplo comum, o MMC desses dois é 30. Se No você. caso. Aí você vai comparar, ó, a primeira fração, vamos uma coisa por vez, 1/3. O 3 ele tem que ser multiplicado quantas vezes para dar 30? 10. Então, se você o 3 aumentou 10 vezes até dar 30, o numerador da fração dele vai ter que fazer a mesma coisa para manter a proporção, concorda? Aí você vai multiplicar 10 vezes 1. Até aí, tudo certo? Não. O que você não entendeu? É como você tá pedindo pro numerador ser multiplicado por 10 Sim, porque 1/3, você tem que deixar os números de baixo. de cima e de baixo. Você tem que deixar os números de baixo, os denominadores, iguais. Você não consegue somar 1/3 mais meio mais 2/5. Você precisa deixar tudo igual embaixo e depois arrumar o de cima proporcionalmente. O MMC de 325 vai ser 30. Então a gente está falando que 1/3 é igual a 10 sobre 30. Não é a mesma coisa? 1/3 de 10 sobre 30? Só que você só está escrevendo a fração de uma forma diferente. É como se você estivesse pegando esse 30 e multiplicando por um. Não, mas o 30 você não está multiplicando por nada, porque você já fez o MMC. Não, não, a lógica que eu E tô 30 seguindo. não tá aqui, o 30 tá aqui porque você fez o MMC, até aí tá tudo certo, né? Não, O 1, você tem que corrigir ele. Você não pode só pegar 1 e deixar aqui. Porque 1 sobre 30 não é a mesma coisa que 1/3. Aí como que você não, corrige esse professor, 1 sobre 30? a lógica que eu tô seguindo é que pelo menos faz sentido na minha cabeça. É o MMC de 3, 2 e 5 dá 30, certo? Isso, Eu pego esse 30, vamos pegar 1/3. Se eu pegar esse 30, multiplicar em cima, quer dizer, dividir esse 30 por 3 dá 10, 30 por 2 dá 15, 30 por 5 dá 6. É isso? isso. É a mesma Então, coisa. era essa a lógica que eu tava tentando seguir. Daí depois eu multiplico pelos números que estão em cima. Isso. Era isso? Ah, então tá. Este outro vidinho aqui, ele mostra as 4 operações, mas assim, para soma e subtração é a mesma coisa. É fazer o MMC embaixo e fazer a proporção em cima. Vocês estão vendo que aqui, ó, você pode até fazer o processo cruzado direto, 1 vezes 4, 3 vezes 3 e 3 vezes 4. Sempre só não pode esquecer do sinal, de manter o mesmo sinal.
Aí vocês vão ver que a multiplicação e a divisão, elas são um pouco diferentes. Por quê? A multiplicação, você vai literalmente só multiplicar em linha. Então vai ficar 1 vezes 3, 2 vezes 2. Agora, a divisão, multiplicou em cima e colocou o resultado. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. Então a gente sabe que 1 sobre 2 vezes 3 sobre 2 vai dar 3 quartos. Agora, quando você vai dividir, você está dividindo 2 quintos por 1 terço. Você pode fazer. Isso que ele está fazendo não é nada mais, nada menos que se fazer multiplicação pelo oposto da segunda. Ou seja, o 2 quintos vai manter e você vai. A divisão por 1 terço é a mesma coisa que você multiplicar pela fração inversa de 1 terço. Aí você pega a fração de trás e vira. Então o que estava embaixo vai para cima, o que estava em cima vai para baixo. Por isso que ele está multiplicando em cruz. Ó. Aí vai ficar 2 vezes 3, aí sobe 6. 5 vezes 1 vai ficar 5. A divisão é um pouco estranha, mas é que você só está virando a segunda equação ao contrário. Aqui ele tem mais um Z que mostra especificamente isso. Multiplicação de novo, multiplica em linha, então 2 vezes 5, 3 vezes 7. Então vai ficar 10 sobre 21. Agora que eu falei, ó, a divisão é uma multiplicação, só que pela segunda ao contrário. Se você pega essa segunda fração e inverte, ficaria como 2 terços vezes 7 sobre 5. Para não ter que reescrever de novo, ele só multiplica aqui nesse caidinho assim. Aí fica 2 vezes 7 vai ser igual a 14. 3 vezes 5 é igual a 15. Aí 14 sobre 15 é o resultado de você dividir 2 terços por 5 sobre 7. Vocês vão ver que eu acho que fazer a conta com fração tem horas que é mais fácil você fazer a conta com decimal. Porque como que você divide 0,6 por 0, sei lá quanto que esse 5 sobre 7 dá aqui? Para a gente consolidar um pouco, eu coloquei os exercícios aqui, que agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Aí, aquele esquema de sempre. Vou dar 1 minutinho, 2 minutinhos para vocês pensarem, responderem e mandarem no chat. Aí a gente faz junto. Porque acho que só vai consolidar isso daí tudo quando vocês fizerem mesmo. E é aqui que saem as dúvidas. É 9h16, umas 9h18 a gente resolve junto, pode ser? Se vocês terminarem antes, pode ir mandando a resposta no chat ou falando. A Camille já respondeu, Roseli Cândido respondeu. Vou esperar o resto do pessoal mandar.
Gente, quem mais está na chamada, na aula? Mande uma resposta. Pedrão, manda uma resposta aí. Vou esperar mais um pouco. Letícia mandou a resposta também. Não sei, professor. Tipo, eu sei que o total é 2, 3, 4, 5, 6. É 6 árvores só. Pedro, eu não consigo ouvir direito. Pode responder, pode repetir, por favor? Ele quer saber a distância da árvore A até o trecho, até a última árvore, que é a B, certo? Não. De acordo com a imagem acima, a fração que apresenta a distância entre a primeira e a segunda árvore. Seria a A aqui e logo essa segunda? Isso, a segunda. Vou ler junto com vocês. As árvores de um parque estão dispostas de tal maneira que, se construíssemos uma linha entre a primeira árvore A, de um trecho e a última árvore B, conseguiríamos visualizar que elas estão situadas à mesma distância uma das outras. Ele está falando que a distância de uma árvore e outra é exatamente igual. De acordo com a imagem acima, que fração representa a distância entre a primeira e a segunda árvore? Gente, a primeira árvore, ela não conta no nosso denominador, que a partir é dela que está contando. Ela é o marco zero. Aí dela até a distância total, vamos supor que tem, sei lá, ah, tem 25 metros, vai, até a última. Então, da primeira árvore A até a última, tem 25 metros. Como você divide, como você espaça certinho as árvores? Olha, ele está falando que é a mesma. Entre a primeira árvore e a segunda tem um espaço. Entre a segunda e a terceira tem outro espaço. Entre a terceira e a quarta tem outro espaço. Entre a quarta e a quinta tem mais um espaço. Entre a quinta e a sexta e última árvore tem outro espaço. Então a gente viu que são 5 espaços entre uma árvore e outra. Então a gente vai dividir os nossos 25 metros em 5 partes. Ou seja, vai ser 1/5. Por quê? A distância entre uma árvore e a outra vai ser sempre de 5 metros, ou seja, 1/5. Supondo que a nossa distância total seja de 25 metros, né? Vocês entenderam por quê? Aqui, ó, não, a árvore A ela não conta para a divisão do espaço, porque é onde você começa a sua fita métrica até o final. Pedro, deu para entender? Todo mundo entendeu? Ah, mandaram um joinha, então é isso. Vamos para o próximo. 9h22. Vou dar mais uns 2, 3 minutinhos pra vocês fazerem.
Camille, Letícia, Vitor responderam 15. Pedrão, conseguiu fazer? Tá pensando? Esperar mais um pouquinho. Bora lá, gente. Pedro, conseguiu resolver? Acho que não. Ah, você acha que é 15 também. Vamos lá, gente. Observe a barra de chocolate a seguir e responda quantos quadradinhos deve se comer para consumir 5 cestos da barra. Bom, olhando aqui, ele fala que a nossa barra toda é o número 6, ou seja, a nossa barra está dividida em 6. Ele quer que a gente divida a nossa barra em 6 partes iguais, e dessas 6 partes, coma 5. 6 é o nosso denominador, então representa o todo, a barra inteira. Quantos quadradinhos são que a gente tem? 3, 6, 9, 12, 15, 18. São 18 quadradinhos a 6 partes. 18 dividido por 6 vai dar exatamente 3. Então ele quer que a gente pegue 5 partes dessa. Então vai ser 3, uma parte, 6, duas partes, 9, 3 partes, 12, 4 partes e 5, as 5 partes que ele quer. 15 as 5 partes que ele quer. Então a resposta que nem vocês falaram é 15 mesmo. Todo mundo acertou. Vamos para o próximo. Vou dar mais uns 2 minutos para vocês. O Victor já respondeu que é A.
Camille não tá mais conseguindo pensar. Roseli B. Camille, onde que é a dúvida? O que que você empacou? Camille. A ideia dos exercícios é. Tá, vou fazer com vocês. Vou esperar mais um pouquinho o pessoal terminar. Inclusive, gente, como hoje eu queria dar esse coisa de revisão com vocês de recuperação, eu vou dar uma esticada na aula, mas eu libero vocês mais cedo. Porque eu quero que essa parte de fração a gente consiga entender decente, assim, o mínimo que possível. Aí eu vou dar uma esticadinha em fração pra gente fazer bem, aí eu retomo um pouquinho de física com vocês, aí eu largo vocês um pouco mais cedo hoje. Tá, vamos lá por partes. Ele fala lá, Mário preencheu 3/4 de uma jarra de 500 ml com refresco. Primeira coisa, 3/4 de uma jarra de 500 ml de refresco. Na hora de servir a bebida, ele distribuiu o líquido igualmente em 5 copos de 50 ml. 5 copos de 50 ml, ocupando 2/4 da capacidade de cada um. Ele fala 2/4 da capacidade de cada copo, mas isso é indiferente em relação ao copo. Com base nesses dados, responda: que fração de líquido restou na jarra? Vocês concordam que isso daqui é uma subtração de duas frações? Porque olha só, ele fala que colocou 3/4, então a gente tinha 3/4 de líquido. Aí ele tirou um pouco. Quanto sobra? Esse 2/4 que ele fala da capacidade de cada copo aqui, ó, esquece. É informação a mais, não precisa. Mas assim, ó, 5 copos de 50 ml são quantos ml no total? Ó, 5, 50, 100, 150, 200, 250. Então ele tirou da jarra 250 ml. 250 ml em relação à capacidade toda da jarra é qual fração? Representa qual parte? 250 entre 500? Alguém sabe responder? Isso, Roseli, é meio. Então a gente tem que fazer uma fração, uma subtração de meio, de 3/4, que é o que a gente tinha. Não interessa quanto isso representa de 500 ml. A gente não precisa saber em ml, porque a resposta está em fração. A gente precisa saber quanto restou. E quanto restou é 3/4 menos 1/2. Vocês conseguem fazer essa conta de 3/4 menos 1/2? O restante do exercício, metade do exercício era só a gente fazer, é só entender isso. A outra metade é resolver essa fração. Eu ensinei para vocês, eu mostrei para vocês como faz. Eu quero que vocês pensem mais um pouco e tentem resolver essa fração. 3/4 meio. Fala, Pedro. Não, professor, você disse que ele pegou é uma jarra de 500, aí não tem 500. Não, Na jarra não tem. Tá. tem 3/4 só. Ele disse, exato, 3/4. E ele distribuiu isso em 5 copos, que no caso de 500 foi, ele distribuiu 50 para cada. Isso deu 250, certo? Isso. Daí ele dividiu 500 por 250, isso dá 1,5. Não, 250 por 500. É o 250 contrário por do que você 500, falou. Mas isso, dá 200, meio. 250 por, dá meio, tá. Daí no É, caso agora porque, você quer o da jarra menos o quê? é porque, Esse ó, meio, você tinha 3/4 de suco. Você tirou 250 ml desse suco. uhum. Você quer saber quanto sobrou. Só que a gente não sabe exatamente quanto tinha na jarra, porque ele fala 3/4. Se você dividir 500, fazer 3/4 de 500, vai dar algum número aí, sei lá, uns 300 e alguma coisa, eu não sei quanto que é. E desses 300 e 370, alguma. Oi? 375. Isso, aí desse 365, 375, você tirou 200.
O 175 que sobra representa qual fração em relação à jarra toda. Você pode fazer desse jeito, aí dividir 175 por 500, ou subtrair 3 quartos de meio, porque 3 quartos é o 375, e 250 vai ser metade da capacidade da jarra, entendeu? Ah, tá. Tá? Aí quanto que dá isso daí em fração, gente? Esse 3 quartos menos meio. É, a gente faz aquela parada. Pode fazer MMC, né? Isso, faz MMC, o negócio cruzado lá que eu mostrei para vocês. Qualquer um dos dois. O importante é conseguir resolver a conta. Camille resolveu um quarto. Alguém chegou a uma coisa diferente? Alguém concorda? Alguém discorda? A Letícia concorda. Pedrão, você chegou a fazer essa conta? Não. Não? Tá fazendo? Vou esperar. É, tenta fazer aqui, mas eu acho que tá dando errado. O que você tá fazendo, Pedrão? Onde Não, que tá dando errado? tá dando errado, professor. Ó, Acho que você tem que, por passo, você tem que deixar os números de baixo iguais, ou seja, o denominador tem que ser o mesmo. Aí você mantém o denominador e subtrai só o de cima. Ó, 3 quartos menos meio. O que está diferente? O 4 e o 2. Concorda que 1/2 é a mesma coisa que 2/4? Pedro, concorda? Peraí, professor. Tô- Ah, agora deu certo. Aí, viu? Aí 3/4 menos 2/4 vai dar 1/4, igual as meninas falaram, alternativa A. Na verdade. Vamos É, pro próximo. eu fiz de um jeito que deu certo. O importante é dar certo. Ó, esse aqui é um pouquinho mais complicadinho para vocês. Vou dar mais uns minutos para vocês fazerem. É 9 e. Ah, peraí, deixa eu voltar. Opa, passou. Esse aqui. É 9h38. Vou dar uns 2, 3 minutos para vocês fazerem. Aí vocês me mandam no chat o que vocês acham que pode ser. De novo, vai lendo passo a passo o exercício, anota, vai sistematizando o exercício e depois se preocupa em fazer a conta. E, gente, fazer a conta na fração é mais fácil do que fazer com o número, tá? Ó a dica. São 20 pessoas e cada uma deu 30.
Isso. O Vitor tá rápido. Camille também tá voando. Se você empacar em alguma coisa, avisa, Pedro. A gente faz junto. Alguém mais respondeu, gente? Vitor, Camille, Letícia responderam. Letícia achou essa mais moleza. Se preocupa não, Letícia. A próxima é mais difícil. O Hugo também achou a B. Pedrão, conseguiu fazer? Talvez a B? Vamos fazer junto. Vamos lá. 20 colegas de trabalho resolveram fazer uma aposta. E primeiro aqueles que mais acertassem o resultado dos jogos no campeonato de futebol, sabendo que cada pessoa contribuiu com R$ 30 e que os prêmios seriam distribuídos da seguinte forma: o primeiro colocado vai ficar com 1/2 do valor arrecadado, ou seja, vai ficar com metade do valor arrecadado. A gente precisa saber qual que é o valor arrecadado. 20 vezes 30 dá quanto, gente? 20 vezes 30 é o nosso valor total. Quanto que isso dá? 600, exatamente. Então, se ele fala, ó, 600, o primeiro colocado vai receber metade disso, o segundo colocado vai receber 1/3 e o terceiro colocado vai receber o restante. Por mais que você fazer a primeira já mate a resposta, vamos lá. Qual que é a metade de 600? Vai dar 300. 1/3 disso você vai dividir os 600 por 2 e o último vai ficar que sobra. Então vai ficar 300, 200 e 100. Todos vocês acertaram. É a alternativa B mesmo. Vamos lá. Essa daqui é um pouco mais chatinha, porque ela confunde. Vou 9h43, vou dar uns 2, 3 minutos para vocês. 9h46, acho que dá tempo da gente resolver junto. Vamos lá. Terminando, mandem a resposta no chat. Vitor acha que é a C. Vitor vai fazendo as coisas rápido demais. A Letícia acha que é a B.
Sim, Letícia, você confunde mesmo. Camille acha que é a A. Gente, vocês têm que, quando for fazer o exercício, vocês têm que saber que a questão, quem está fazendo a banca, quem está fazendo a questão, ele vai colocar nas alternativas resultados que vocês vão achando ao longo da questão. Então, você achou um resultado, para e confere o que você está fazendo, sistematiza o que você está fazendo. Porque às vezes o resultado que você achou, ele não necessariamente vai ser a resposta, mas ele vai ter lá, tá bom? Então sempre dá uma conferida com o que você está achando, com se faz sentido com o que é e coisa e tal. Porque se você achar um resultado parcial na questão, provavelmente ele vai ter esse resultado na alternativa. Nove h 46 deu os 13 minutinhos. Pedro, conseguiu responder? Gente, alguém mais conseguiu responder? Camille respondeu, Letícia, Vitor. Hugo respondeu dessa vez? Pedro não conseguiu. Pedro, onde você empacou? Me fala. Ah, na verdade, peraí, pessoal. Fala, Pedrão. Na verdade, professor. Eu acho que é a A, mas não tenho certeza. Vamos lá, então. Ó. Em uma disputa de carros, essa questão, o difícil não é nem tanta matemática, é que nem a Letícia falou, essa questão confunde. Em uma disputa entre carros de corrida, um competidor estava a 2/7 de terminar a prova. O que ela está te falando? Se você está a 2/7 de terminar a prova, é que só falta isso para você acabar. Ou seja, se são 56 voltas, ele já correu 5/7 da corrida, das voltas, e só está faltando 2/7. 2/7 representa quanto? Se a gente dividir 56 por 7, vai dar 8. Vezes 2, vai dar 16. Por isso que eu falei tomar cuidado com as coisas que tem nas alternativas, porque 16 é um resultado parcial que a gente tem. Mas esse 2/7 representa só quanto que falta ao corredor correr. Então, se faltam 16 voltas para ele terminar, e aqui está falando, ó, sabendo que a competição foi realizada com 56 voltas no autódromo, em que volta o competidor foi retirado da pista. Ó, se são 56 ao total, ele correu 5/7 e faltam só 16, ele foi retirado na volta 40. Por quê? 56 é o todo, faltam 16 para ele terminar, ele foi retirado na volta 40, porque 40 mais 16 dá o 40 vai dar os 5/7 que ele correu e 16 é os 2/7 que falta ele correr. Vocês entenderam isso, gente? Mais ou menos. O que você empacou, Pedro? Você disse que 2/7. Desses dois é o que falta para ele correr. Isso. Finalizar. Aham. Exatamente isso. Daí você multiplicou 50. Você dividiu. Você multiplicou 56 por 2? Não, ó. Vamos lá. Qual que é o denominador da fração, Pedro? É o de cima ou de baixo? Baixo. E qual que. Na fração,
Qual o número que representa o total? Assim, o todo. O de cima ou de baixo? Que representa o todo na fração? Isso. Que eu falei da pizza lá, lembra? Acho. Isso. Então, quando ele fala que ele correu 2/7 da corrida, e a corrida tem 56 voltas, ele está dizendo para você o quê? Ali, ó, o todo eu dividi em 7 partes. Ou seja, 56 voltas ele dividiu em 7 blocos, em 7 bloquinhos. Cada bloquinho desse tem quantas voltas? 8. Ó, 8 voltas é um bloquinho, é um sétimo. 2/7 vai ser 16 voltas. 3/7 vai ser 24 voltas. E assim por diante até chegar no total, que é o 7/7, que é igual a 56 voltas. Só que se 7 é 56 voltas, 2 são quantas voltas? São 16. Deu para entender? Então, eu acho que deu para entender. É que no caso do jeito que eu fiz, eu obtive o resultado de 16. Só que no caso, eu não subtraí 16 por 56. É do Então, é o que jeito eu que eu, falei, esse exercício ele pega na interpretação, né? Nem tanto na conta que vocês vão fazer. que é do Se você jeito que eu chegou. fiz, se eu não me engano, eu multipliquei 56 por 2 e dividi por 7 deu 16. Daí- Só que daí eu não subtraí 56 por 16. Só ficar esperto com esse finalzinho assim das questões e entender bem o que eles estão pedindo. Mas a parte matemática você conseguiu se virar, que é o mais importante. Ah, deixa eu ver se esse aqui vai dar pau. Tem mais quantos ainda pra fazer? Ó, eu vou deixar vocês fazerem esse agora. É 9h52. Aí, terminando de fazer esse daqui, como a gente já tá há 1 hora aqui, a gente faz esse exercício e vocês estão livres para descansar hoje. Mais 3 minutinhos para fazer e a gente faz junto. Letícia já respondeu A.
Esse exercício aqui, ó, vocês podem fazer de duas formas. Ou vocês somam tudo que comeram, que é o 3 sobre 12 e o 2 quintos, você soma, e depois você vê quanto que ainda tem da pizza, ou vocês podem ir tirando aos poucos. Você pega 3 sobre 12, subtrai 20. 20 menos 3 sobre 12 menos 2 sobre 5. E vai fazendo isso aos pouquinhos. Professor, é que do jeito que eu fiz aqui, do jeito que eu fiz não deu certo. Você disse que é para fazer, eu poderia fazer 20 menos 3 sobre 12 sobre 2 sobre 5? Não, não, não. Sobre 2 sobre 5 não. Isso daqui que ele tá pedindo, ó, ele tá falando Menos, quantos no pedaços. caso. Isso. Eu sobretraio tudo, então? É. Não, Victor, vou dia só por chute. Ó, gente, vamos fazer junto essa questão. Ele tá falando que 20 é o total. Então vocês concordam que se a gente fosse fazer uma fração, seria 20 sobre 20? Porque, ó, 20 pedaços em uma pizza de 20 pedaços, tá bom? Professor, 20 sobre 20. 3 sobre 12, a, a gente, se simplificar essa fração, ó, dividir o 3 sobre 12 tudo por 3. 3 dividido por 3, 1. 12 dividido por 3, 4. Então, 3 sobre 12 é a mesma coisa que 1 sobre 4. Vocês concordam? 2 sobre 5, a gente deixa quietinho aqui. Deixa eu abrir uma daquelas louças interativas, eu faço essa com vocês. Espera lá. Ver se meu computador responde. A boca eu não lembro mais onde faz isso. Eu não lembro mais onde faz esse negócio aqui, gente. Mas, aqui, ó, pronto. Vou tentar fazer assim. Ó, ele tá falando aqui, a gente tem 20 pedaços em uma pizza de 20. Esse aqui é o nosso total. Aí ele fala que o cara comeu 3 dozeavos da pizza e a mãe comeu 2 quintos da pizza. Se a gente for colocar tudo numa fração sobre esse 3 sobre 12 aqui, se a gente simplificar, é a mesma coisa que 1/4, tudo bem? Se a gente for fazer o MMC de 20, 4 e 5, vocês concordam que 5 e 4, o MMC de 5 e 4 é 20? Ó, 5 vezes 4, 20. Tá ok? Isso, boa. Então, vamos contar ele tá falando que a gente tem uma pizza de 20 pedaços inteiros e alguém comeu. Aí agora aqui entra o MMC lá, ó.
1 sobre 4, 2 sobre 5. Vamos deixar o 20 embaixo. Então vai ficar 1 sobre 4. O 4 virou 20, aumentou 5 vezes, né? Vocês concordam? Que a gente faz aquele multiplicação em x. Vai ficar 5 vezes 1, 5. E o 4 vezes 2, 8. Então, no numerador, na parte de cima da fração, a gente vai ter 5 mais 8. Isso tudo sobre 20. Ou seja, a família do cara comeu 8, 9, 10, 11, 12, 13 pedaços dessa pizza. Aí a gente vai ter 20 pedaços menos os 13 que foram comidos em uma pizza total de 20 pedaços. 20 menos 13 vai dar 7 pedaços que ainda tem em uma pizza total de 20 pedaços. A resposta é A mesmo, eu não sei quem tinha respondido A. Letícia tinha respondido A. Parabéns, Letícia, conseguiu fazer certinho. Essa questão aqui é um pouquinho chatinha, mas nada de absurdo. Que nem prometido, gente, são 10 horas, a gente teve uma aula de fração de 1h10. Seria bom se vocês pegassem a lista de exercícios sobre fração para fazer.